Olá, neste módulo vou-vos falar de algoritmos incrementais. Isto vai ser útil para calcularmos alguns indicadores como a média, por exemplo. Mas comecemos pela definição. É um algoritmo que vai construindo a solução à medida que recebe os dados. Vamos ver um exemplo. Imaginem um algoritmo para contar números. À medida que vai recebendo números, por exemplo do teclado, o utilizador vai introduzindo números do teclado, ele vai incrementando um contador e no final sabemos quantos números foram introduzidos. Vamos ver em ação. Portanto, chega ao 2, o contador começa a 1. Chega outro número, passa a 2 o contador e por aí fora. Portanto, cada vez que ele recebe um número, o contador é incrementado. Como é que podíamos desenhar este algoritmo através de um fluxograma? Bem, claramente precisamos de uma variável contador, ou count, que vai guardando este número aqui. Vamos ver em ação. Então, cá temos o count, começa a 0, quando o programa arranca não foi ainda recebido nenhum número. Ele vai lendo números e cada número que lê aumenta o contador de 1. Quando é que ele para? Neste caso, eu decidi que ele parava quando escrever um número negativo. Okay? Podia ser outra regra qualquer, não é importante para este caso. Quando ele para, nessa altura, então, escreve o número de números que leu. O que aqui é importante? O facto de eu usar esta variável count de uma forma que vou construindo a solução. Eu não espero para receber todos os números para então contá-los. Eu vou contando à medida que os recebo. Vamos ver outro exemplo. Agora quero ir somando os números que recebo, por exemplo, do teclado. Em vez de contar, vou somá-los. Portanto, começa a 0, a seguir vem o 2, passa a 2, obviamente. Vem o 5, 5 mais 2 serão 7, mais 1 será 8 e, finalmente, mais 3 será 11. Como é que isto fica a nível de fluxograma? Bem, agora, em vez de ter um count, passa a ter uma variável soma que me vai construindo a solução. A diferença é que eu vou somando o número que acabei de receber à soma que já tinha. Estão a ver? A soma começa a 0, a seguir passa a 2. Quando volta aqui eu leio o número 5, né? Li o 2, a seguir leio o número 5. Como já a soma já está a 2, será 2 mais 5, passa a 7. E por aí fora, portanto, eu vou construindo a solução através desta técnica. Porquê é que isto é importante? Porque assim evito criar uma variável para cada número que recebo. Independentemente de receber 5, 10 ou 100 números, consigo resolver o problema com apenas duas variáveis. A variável número e a variável soma. Então e a média? Será que consigo calculá-la incrementalmente? Bem, convém lembrar a fórmula de cálculo da média. Portanto, eu somo todos os números que quero calcular a média e a seguir divido pela quantidade de números lidos. Neste caso li 4 números, portanto divido por 4. O problema é que esta fórmula não é incremental. Eu tenho que ler primeiro todos os números para a seguir aplicar a fórmula. Então e se eu modificar a fórmula para ir calculando a média? Por exemplo, mal entre o 3 e o 5, eu posso logo calcular a média entre os dois. Por exemplo, dá 4, né? A seguir entre outro número, eu calculo a média entre o 4 e esse número. E a seguir entre outro número, eu calculo a média... Estão a ver a ideia? Em fluxograma seria algo deste género. Entre a média a 0. A seguir leio o número. A seguir calculo logo a média com esse número e a média que já tinha. Divido por 2, claro. A seguir, entre outro número, volto a calcular a média com o número que acabei de receber. Será que isto está correto? Será que isto funciona? Vamos ver. Por exemplo, com este exemplo que aqui está, vamos ver se ele vai calcular bem a média. Então, a média começa a 0, como podemos ver aqui. A seguir, entra o 9, que vai fazer média com 1, portanto, vai dar 5. Okay? A seguir, entra o 5, que vai fazer média com o 5. Vai dar 5. Finalmente, entra o 3, que vai fazer média com o 5. Vai dar 4. O problema é que 4 não é média destes números. Como vimos no início, a média dá 5. Quando aplicamos a fórmula completa, dá 5. Portanto, esta forma incremental do fazer não funciona. Será que isto significa que não é possível calcular a média de uma forma incremental? Bem, voltemos à nossa fórmula. Nossa fórmula que não é incremental, na realidade é construída desta forma. A parte de cima da fração é a soma dos números. E a parte de baixo é a contagem dos números. Isto não vos faz lembrar nada? A soma dos números, que vimos há pouco como é que se faz de forma incremental, e o count, que também vimos como é que se faz de forma incremental. No fundo, se aplicarmos os dois algoritmos incrementais num único fluxograma, se calhar resolvemos o problema. Reparem, eu agora tenho um count e uma soma. O count é count mais 1 e a soma é soma mais número. Eu estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo
crio estas duas variáveis auxiliares que consigo calcular de forma incremental, mas no final, quando vou calcular a média, divido uma pela outra. Tão simples como isto. Ou seja, nessa altura já não é incremental, mas não há problema porque eu não tive que criar tantas variáveis quantas as que li. Aqui o segredo é, se eu ler 100 números, eu continuo só a precisar de duas variáveis, o count e a soma para calcular a média. Ok, agora tenho um quiz para vocês. Um passarinho disse-me que o cálculo do máximo também pode ser feito de forma incremental. Será? Será que conseguem completar este fluxograma de forma a que isso aconteça?